pra você, Tê. Ah, gostei. Deixa eu ver um filtro aqui pra mim, gente. Você aguenta duas T's? Duas é demais pra mim. Tá brilhando Sinceridade demais. sinceridade de duas T é muito pra mim. Ai, tudo bom, Tê? Que Muito bom. E bom! você? Tudo jóia. Só assim, a gente, por sinal, só tem matado a saudade nas lives, né? Porque a gente tá muito sem vergonha, nós duas. Eu acho que não existe mais amizade entre a gente, né? Que a gente só É, fala acho no trabalho. só no trabalho, tá? Não tá fácil esse negócio, não, viu? Tê, que saudade de tu, amiga. Gente, para quem não sabe, até a minha amiga, irmã, eu considero até como, sabe aquela irmã que a gente escolhe na vida? Não é de sangue, mas é a irmã que a gente escolhe na vida, até a minha irmãzinha de coração. Amo demais. Por sinal, ela foi minha tia, né? Hoje ela é irmã. Ó, sumiu, né? O T, sumiu, ó. Já não é mais tia, é irmã. Mas você tem que lembrar disso, né? Eu sempre lembro, Tê, porque foi lindo demais a gente se conhecer na minha faculdade, não foi? Confesso, foi lindo. Mesmo eu chorando, eu indo assistir suas aulas chorando, foi lindo demais. Nossa amizade começou na minha faculdade de design de moda. Mas, Tê, se apresenta aí para as meninas. Ou o seu sinal tá ruim ou é o meu? É o seu. Ó, Pra mim tá bom, o seu que tá carregando. Mas depois é? vocês podem confirmar aí se é você ou Eu eu que vou, tá falando. eu vou Mas até pra mim sim, o desligar. meu tá bom. Eu vou até desligar meu computador aqui, porque eu não quero nem correr o risco, porque essa live aqui tem assunto para mais de metro hoje. Todas, né, Lu? Todas. A gente já fez live de 2 horas, né, Tê? Nossa, nem lembro, mas eu acredito, porque as minhas lives têm sido assim agora. Não, nenhuma eu consigo fazer com menos de duas, assim. Eu espero que hoje eu consiga, porque é mais tarde, eu tenho um menino pra buscar na escola, tá? Tá bom. Pode deixar que eu vou me comportar, pode deixar. Eu já fiz os esquemas, ó. Um tá com a minha. Eita, meu nariz ficou muito feio com esse filtro. Eu não tenho nariz fino assim, não, gente. Cruz credo, ficar isso. Ah, não, Ô, Tê, eu gosto de hoje filtrinho, mas. nos Ah, pronto, ó, stories. tô me achando mais eu agora. Meu nariz tá normal, né? Cruz credo. É. Eu hoje coloquei um filtro nos stories daquela. Como é com aquele beição? Aquele. Botox. E botei o G para colocar também. Tê, se apresenta aí para as meninas, fala um pouquinho para a gente desenvolver nosso assunto para mais de metro. Ó, a professora Amélia Queiroga já me apresentou aqui. Sou uma mulher maravilhosa. Pronto, tá tudo certo. Pronto, tá definido, é só sucesso, é isso que importa. Gente, meu nome é Tereza, mas pode me chamar de T. Sou Tepis. Eu sou designer de formação, encadernadora de coração, empreendedora e criadora do curso online Bora Encadernar. Eu ensino além da encadernação. Eu demorei para entender, mas quando eu entendi, eu não canso de repetir que o meu propósito é transformar a vida das pessoas através da encadernação. Eu acho que eu faço isso muito bem. E Muito cada bem. vez busco fazer melhor. Por conta disso, né, sabendo que é através da encadernação, mas que não adianta só saber encadernação, essa técnica, que precisa ter outros assuntos, eu também trago outros assuntos, como que a gente vai conversar hoje aqui, porque talvez esse seja um dos grandes segredos de você potencializar o seu sucesso no seu negócio, né? Você realmente entender qual é o seu diferencial nessa história toda, para não ser mais do mesmo, e aí realmente você está brigando só por preço, ou por estar perto, ou por qualquer outra coisa que você invente, brinde, e não realmente o seu principal potencial que você tem aí para colocar no seu trabalho. É um assunto que me move muito, que eu gosto muito de falar, porque
tem muito a ver com autoconhecimento, eu estou sempre buscando autoconhecimento também. E além disso, porque eu gosto muito de ver quando as pessoas conseguem colocar o que elas são no trabalho delas. Porque aí eu vejo a potencialidade, eu vejo o diferente, eu vejo a criatividade, eu vejo a unicidade. Isso me move muito. É uma coisa que, mesmo que eu não trabalhasse com isso, eu como pessoa, quando eu vejo alguém sendo ela mesma, isso me mexe comigo, assim, meu olho brilha, né? O Independente meu do trabalho. também. E sendo o trabalho mais lindo ainda, né? Se você vê uma artesã que consegue expressar o que ela é no trabalho dela, é muito lindo de ver. Muito. É muito lindo mesmo. Isso me move muito também. E eu acho tão importante esse assunto, a gente desenvolver mesmo esse assunto, porque assim, eu tenho percebido que cada vez mais o artesanato tem virado uma renda familiar. Tá, inclusive tá começando aí mesmo para o marido ou para a esposa que está acompanhando o marido ou vice-versa. Então, assim, está virando uma renda familiar. Só que isso só vai funcionar, que tem muita chance do artesanato alimentar, sustentar uma família, com certeza tem. A gente vive isso na prática, a gente sabe disso, vê isso com as nossas alunas. Mas cada dia mais isso é possível para quem se diferencia, para quem assume uma postura mesmo de artesão profissional. E é sobre isso que a gente vai desenrolar esse bate-papo aqui hoje, né, Tê? É isso aí. Tem uma aluna minha agora, tenho mania de dar nome para as turmas, né? E a última turma que eu abri do meu curso, eu dei o nome de Seja Você Mesma. E ela tá aqui falando, nossa, essa live é total, seja você mesma, né? E é isso, assim, eu acho que tem tudo a ver mesmo. A gente tá falando de autoconhecimento, da gente ser a gente mesmo. Eu fiz até o post que eu fiz hoje no meu Instagram dessa live, eu coloquei, né, um poema do Paulo Leminski, né? Isso Eu de nós vi. mesmos vai nos levar ao além, né? Porque é É. isso que faz realmente a gente crescer, né? A gente se encontrar. Lu, eu queria começar explicando um pouco o que é esse diferencial, porque é muito importante a gente alinhar esse pensamento, porque às vezes eu falo diferencial, você fala diferencial, as pessoas escutam outro diferencial, cada um tem uma ideia do Uhum. que é esse diferencial. Então eu vou contar a minha, você pode contar a sua e a gente vai compartilhando aqui nossas ideias, tá? Eu não Tá. estou falando aqui de um diferencial do ponto de vista só de negócio. Quando eu trago esse assunto, eu gosto de ir num ponto de vista mais de autoconhecimento mesmo. Porque a gente está falando de criatividade também. Quando a gente fala do diferencial de negócio, e ele é ótimo, ele existe, ele tem que existir, é esse diferencial que a gente, por exemplo, vamos pesquisar esse nicho que eu escolhi, quem são meus concorrentes, o que eles fazem, como eles estão atuando, qual o posicionamento deles, né? Nesse negócio, aí, claro, você vai pegar os bons exemplos, porque não tem nada a ver pegar os maus exemplos. E aí você Uhum. entende que tem uma lacuna, que, existe essa galera, mas eles não atendem bem, existe essa galera, mas eles não vendem online, existe essa galera, mas falta esse tipo de produto. E aí, com isso, você também pode se diferenciar. Isso é um viés, Sim. tá? Que é importante, tem que pesquisar e faz parte, é muito mais estratégico e de negócio. E esse aí todo mundo fala por aí, né? É um diferencial que todo mundo que estuda negócio, empreendedorismo fala. E nada mais é que você pesquisar o seu mercado e entender onde você vai se posicionar nele. O Uhum. diferencial que eu trago é aquele diferencial único mesmo, né? Eu acredito que todos nós somos únicos. Que a Lu só existe a Lu Jaber, que eu só existe a T. E qualquer pessoa que está aqui também só existe a pessoa que está aqui, ó, costurinhas da Rose. Só existe essa Rose, porque só essa Rose teve a vivência dela, a história dela, a mãe dela como ela é, o pai, os irmãos, a cidade que ela nasceu, como ela foi criada, os traumas, as experiências que ela viveu. Não tem como existir outra Rose. É só ela. Sim. Então, assim, existe vamos dizer assim, uma normose, tem até um livro que fala isso, né? Existe um padrão, existe uma coisa assim que meio que coloca a gente numa forminha? Existe. A gente está numa sociedade e a gente é reflexo de todas as diferenças que a gente tem. Mas mesmo assim, a gente tem um potencial que é só nosso. E é esse diferencial
que é o que eu gosto de falar, sabe, Lu? Porque nós trabalhamos com economia criativa, nós somos artesãs, né? Nós trabalhamos com criatividade. Então, sem desmerecer, eu acho que tem que ter o diferencial de pesquisa de mercado, entender qual vai ser o seu diferencial no sentido de business mesmo, negócios, mas mais importante para mim, do processo criativo, de você diferenciar o seu produto mesmo, criativo, é esse diferencial que você traz da sua história, tá? Eu também acredito nisso. Eu compartilho dessa ideia, por sinal, é uma coisa que eu falo e preparo colocar o fone, né? Eu tirei o meu achando que podia ser isso. Vou colocar. Deixa eu pôr, então, pode ser o meu. Mas todo mundo ouviu, né? Só tava. Diz que tá baixo, mas tá rolando. Eu vou colocar o meu aqui também. Então, eu preparo, inclusive, minhas alunas para essa questão de trazer a essência delas para o trabalho, porque eu acredito no trabalho que vem com a essência de cada uma de nós. E a gente só consegue dar o nosso melhor ali no trabalho da gente quando a gente traz essa essência Lu Jaber, essa essência T. Pires, para dentro do nosso trabalho. E é justamente isso que vai nos diferenciar do mais do mesmo, né? Isso. E se você for pensar, essência é uma ótima palavra, Lu, perfeito. Acho que talvez a minha forma de trazer esse conteúdo é falar de essência. E aí eu vou mostrar como eu acredito nisso. E se você for pensar, até isso que eu estou fazendo aqui, né, que a gente está fazendo aqui, é também um diferencial. Porque o que eu acredito? Que o diferencial do ponto de vista de negócios, que todo mundo fala por aí, qualquer um tem acesso a esse conteúdo, qualquer um consegue sentar a bunda na cadeira, pegar um caderninho, pesquisar os concorrentes, anotar as coisas boas, as coisas ruins, o que faz, o que não faz, e entender o que falta no mercado. Né? Você só precisa saber ler, pesquisar, sentar a bunda e fazer isso. Agora, mas não basta mais só isso, né, Fê? Exato, não basta, é que tá. A gente está num mercado de muita abundância e o se diferenciar, ele tem que ir mais fundo, ele tem que ser mais profundo, ele não pode ficar nessa superficialidade, sabe? Sim. Qual é o mercado. E isso também, trazer esse conteúdo com essa visão, essa forma, é uma forma de se diferenciar. Eu acredito. Às vezes as pessoas, nossa, Fê, eu nunca vi esse assunto desse ângulo, dessa forma que você trouxe. Porque eu também busco isso no meu trabalho. A diferença é que eu não vendo o produto, eu vendo conteúdo, eu vendo uma aula, eu vendo, né? Mas quando você vendia produto, era tipo sua essência no produto, era muito visível isso nos seus produtos, era muito forte. E por isso, eu lembro até que a gente falou numa live um pouco sobre nicho, né? E você disse que tipo isso não foi uma coisa que te prejudicou a empreender, mas é porque a sua essência, ela era tão impregnada no seu produto que quem chegava no seu produto, independente de ser mamãe e bebê, independente de ser do que fosse aquele caderno, a pessoa vinha porque ela estava totalmente conectada com a sua essência. E isso é muito forte. Eu acho que eu fazia um nicho, mas não era consciente, conhecimento. A forma de eu fazer esse trabalho que eu acreditava, que eu nunca gostei de fazer, se alguém fazia de um jeito, eu queria fazer exatamente o contrário. Eu também. Então, o fato de eu ser assim, talvez me ajudou a nichar, subnichar, mas sem conhecimento. Eu não estava fazendo isso de uma forma racional, né? Foi intuitivo, né? Ninguém falava de negócio para artesão, gente. O Sebrae falava de forma muito diminutiva, como se fosse aquele artesanatozinho de turismo, sabe? Até hoje. Verdade. Mas eu penso que, assim, realmente, na nossa época era muito com esse olhar de artesanato de turismo, tanto é que as pessoas queriam sempre que a gente colocasse um pouco da cidade onde que a gente morava, uma coisa meio assim, né, na minha opinião, tipo, meio nada a ver. Mas hoje... E as pessoas já atinaram para essa questão do artesanato com mais designer, com mais conhecimento, com mais postura, com mais identidade. E essa identidade é a essência mesmo,
né? Eu acredito muito nisso. Gente, começou agorinha há pouco, viu? Perguntaram se começou agora, que se perdeu muito. Não, começou agorinha. Gente, ó, larga a mão. Lu, não, deixa eu falar, porque a Fernanda Lacerda está aqui na live dizendo que se identificou, se via de um jeito, queria fazer ao contrário. Fernanda Lacerda é foda, gente. Outra mulher é mesmo. É mesmo. Fernanda, um beijo para você, viu? Um beijo grande. Obrigada por estar aqui assistindo nossa live. Gente, já compartilha essa live, envia aí pelo menos para uma amiga, viu? Porque essa live tem assunto para mais de metro e esse assunto com certeza vai interessar aí as amigas. E curte também, né, gente? Pelo amor de Deus, curte aí a live também. E vai ficar gravada, né, Lu? Vai ficar gravado. Eu tô deixando todas as lives gravadas e depois eu vou subir lá pro YouTube também. Massa. Bom, então eu vou falar para vocês aqui, agora que a gente entendeu que diferencial é esse, né? Porque se você tá buscando assim, até falou um diferencial aí que eu não conheço, que é esse diferencial de pesquisa de mercado, de análise de mercado, que vem da administração, né, de marketing. Cara, é muito fácil, tá? É muito fácil pesquisar esse assunto, o Google vai dar facinho, um monte de blog, um monte de papo, um monte de coisa que você tem que fazer para conseguir chegar a isso. E que, resumidamente, é você pesquisar a sua concorrência, o seu nicho, o seu mercado e entender ali como é que você pode se destacar nesse meio, né? Não fazer mais do mesmo. E aqui deixa eu até antes de você entrar no seu conteúdo, só para eu não perder, olha como isso é tão forte. Que eu, principalmente no meu curso lucrativo, eu mexo muito com as meninas com essa questão de se reconectar com a essência para ter um produto que é diferente, um produto... Isso mexe tanto com elas, mexe tanto que muitas das vezes vão inclusive fazer terapia. Porque você sabe o que é interessante? Assim, a gente vai ficando adulta e vai se perdendo, às vezes, no meio do caminho. Se a gente não tiver muito antenada e preocupada realmente, o que é importante para mim? Quais são os meus valores? O que eu gosto de verdade? E isso é tão sério, Tê, que eu tive uma aluna que eu falei assim, vamos fazer assim, ela estava com muita dificuldade. Eu falei, vamos para o simples. Vamos fazer assim, abre o seu armário e me fala quais são as roupas que você mais gosta, que brilham mais o seu olho, né? Aí virou uma chave, deu um clique assim nela que ela falou assim, meu Deus, Luciana, eu ia começar a fazer uma marca toda minimalista, com cores pastéis, e eu descobri que eu sou louca com cores estampadas. Eu falei, não tem como isso dar certo, né? Vamos reestruturar isso daí, vamos buscar se reconectar com tudo isso para a gente aí sim poder trabalhar melhor essa questão da sua marca, da sua identidade e tal. Então, acontece isso com as suas alunas, delas chegarem numa etapa assim que elas falam, gente, o que eu gosto, né? Eu acho assim, eu acho que a gente tem mania de colocar os bois na frente da carroça. Como é que é? A carroça na frente dos bois. A carroça na frente dos bois. A gente tem essa mania, né? Assim, que nem sua aluna, ela queria já fazer a marca, mas na verdade ela ainda não estava conectada com o objetivo, com o propósito dela, com o que aquela marca ia transmitir, né? Quais são os valores, qual é a estética. Então, assim, a gente tem essa ilusão de que ter uma marca resolve nossa vida, ou... Ah, não, primeiro tem que ter uma loja online, primeiro tem que ter Instagram. Não, primeiro você tem que se ouvir. Primeiro você tem que se conectar com você, porque aí você entende o porquê das coisas. Você consegue realmente responder aquela perguntinha que te faz, por que você faz isso? Sim. Né? Às vezes é fácil você falar por que você é médica, por que você é advogada, mas é fácil falar por que você é artesã? E não é só porque eu amo fazer isso, mas tem um porquê maior nisso tudo, né? E aí, quando você tem essa clareza de quem você é, aí as coisas começam a ficar mais claras. É isso, assim. Por que ela cria uma marca cores bebê? Porque tá na moda, né? Cor pastel, tá na moda, é elegante e tal. Mas isso representa o que o seu produto faz, o que você tá fazendo, o que você é.
Ou você também quer fazer um papel diferente do que você é, do que você acredita, né? Sim. Porque nem sempre isso dá certo. Então, eu acho que é isso, assim, que normalmente acontece. E essa questão de você buscar terapia, autoconhecimento, é muito normal mesmo, porque a própria arte, né, o próprio fazer manual é uma arte-terapia. E aí, às Sim. vezes, você nem sabe que você está precisando disso, mas Porque na vai muito primeiro no inconsciente, né? isso. Na manualidade, você vai se descobrindo ali. Eu tive aluna já que teve uma catarse no meio da aula, Lu. Que ela terminou o caderno e ela começou a chorar, que nem uma criança que não conseguia parar. Era aula presencial, né, no caso. Eu Uhum. fiquei ali meio sem saber o que fazer, eu só sentei do lado, abracei, esperei ela querer falar. Mas é isso, assim, ela já estava num processo terapêutico, mas a manualidade deu para ela o que ela faltava ali. Aflorou, né? É E aí, às muito vezes, forte. você trabalha a manualidade e percebe isso sem nem pensar em negócio ainda. E quando você vai ter um negócio, você começa a entender que não é brincadeira, né? Não é só Sim. fazer um desenho de marca, não é só ter um Instagram. O negócio é muito mais sério. Você tem que estudar, você tem que ir atrás de conhecimento. E aí te faz a pergunta: qual o seu propósito? Qual o seu nicho? Qual a sua persona? E você, oi? Né? Isso é de comer, de beber? Achei que era só fazer artesanato e vender, cara. Que é isso? Que Não língua é é, essa? gente. Hoje em dia não basta o artesão ter só talento. Já era essa história de artesão ter só talento, né? O artesão precisa hoje, sim, trabalhar essa questão da identidade, da essência, de ter um trabalho bem acabado, bem feito. Mas, ó, isso é o básico. É real, né? A gente não quer enganar ninguém aqui. A gente fala o que precisa, Mas se quer realmente ter resultado, vender mais, ter um negócio sério, a gente tem que abraçar o pacote todo, né? Do empreender. Não dá para Com só certeza. abraçar a parte boa, né? É, E o legal é que, assim, quando a gente conhece, a gente vê que a parte boa também não é só o fazer, sabe? A gente gosta de fazer live. Eu sinto falta de live, Lu. Quando eu falo de fazer gente, live, quem diria? Quem diria que isso ia acontecer na nossa vida? Quem diria? eu falava Porque você foi tão resistente quanto eu para essas questões das lives. Ah, dá muito trabalho. Ah, porque eu tenho que ter hora marcada. Ah, porque, cara, como assim vou fazer um compromisso? Primeiro porque era uma vez por semana. Agora a gente já se vê fazendo live todo dia. Sabe o que eu lembro? Volta e meia eu lembro disso. Eu acho que eu nunca comentei com você. Vou aproveitar, já que a gente tá no papo de comadre aqui antes de chegar. Lembra uma vez que você já tava nessa onda aí de fazer mais live e tal? Aí você. Gente, a Lu, ela tem muita paciência comigo, porque eu sou touro com ascendente em touro, eu sou super cabeça dura. Ela já me falou várias coisas e eu, tipo, não, para com isso, doida é isso não. Não, você é doida, até parece, nunca vou fazer isso. E aí ela continuava insistindo do jeitinho dela, fofa. Aí um dia ela virou pra mim, não sei se você lembra. Tê, você podia fazer umas lives. Aí eu, não, esse negócio de live, ficar dando conteúdo gratuito, ficar ensinando as coisas de graça. Não dou pra isso não, cara. Tipo, não. Aí, não, Tê, mas pode ser uma coisa simples. Você pode ensinar, por exemplo, a fazer aquela sua cola do amor. Você lembra disso? Lembro. Não, já tem vídeo no YouTube disso? Não precisa de live de cola do A amor, pessoa não. vai lá e vai procurar e acha um... É assim, gente. Já tá lá o vídeo no YouTube, não vou não fazer live de cola do amor, que coisa repetitiva, chata pra caralho, nananã. Aí eu, Tê, mas ia ser bom pra você ia ver. Não, sei o que, touro com ascendente touro, né? Cara, eu nunca fiz uma live de cola do amor, que eu me lembre. Live eu nunca fiz, não. Não, Mas eu você fez sempre lembro desse seu exemplo, cara. No fim das contas, eu já ensinei muito mais coisa em live e tudo. E tipo. E conteúdo repetido, mas que quando a gente vai falar dele a segunda, a terceira, a 10ª vez, a gente já fala também com um olhar diferente, porque a gente também já amadureceu aquele olhar. Né? Então, assim, não tem esse negócio de que... toda a razão, Lu. Eu quero uma besta, uma bocó, que eu não tinha essa visão, entendeu? E por que eu acho legal trazer isso aqui, cara? Porque isso faz o quê? 2 anos? Sim, 2 anos atrás você me falou isso e eu neguei. Eu falei, não, Lu, você tá doida, o que foi? Né? Fazer igual criança com o meu cocô? Não, cara! Eu que não tinha
essa visão, eu não estava preparada, eu não estava amadurecida, eu não tinha, meus objetivos não estavam claros, né? Aí, de repente, Sim. quando a gente consegue mudar essa chavinha dentro da gente, uou, né? Aí eu lembro, poxa, a Lu me falou isso, sei lá quanto tempo atrás. É bom você falar isso. Não, nunca vou fazer live. Não, esse negócio de diferencial, não, qualquer marquinha serve. Mas um dia a verdade vem. Gente, é tão sério isso. Tê, é tão sério isso, porque assim, olha como é que a gente sabe, a gente estuda, tem várias coisas que a gente já sabe que funcionam e não sei o quê. Esses dias eu estava conversando com a Leila, que está trabalhando comigo. Aí ela falando assim, Lu, você tem que aparecer um pouco mais do seu dia a dia nos stories. E eu tenho uma resistência com isso, gente. Eu tenho. Por mim, eu não quero aparecer no meu dia a dia. Me deixa. Todo mundo tem um ponto fraco, né, Lu? Todo mundo tem um ponto fraco, né? Me deixa, eu quero ficar no meu cantinho, eu já apareço demais. Eu uso rede social. Esse foi um dia que eu chorei até. Eu chorei, assim. Eu falei, cara... Que droga, eu não quero ficar aparecendo nos stories com a minha vida pessoal, me deixa! Gente, isso foi há 15 dias atrás, há 15 dias atrás. Então, quem tá me acompanhando aí, eu no máximo, eu às vezes deixava ali participar um pouquinho do meu final de semana, às vezes, dependendo do meu humor com as redes sociais. Mas eu fui muito resistente com isso e realmente vira o jogo, muda a visualização. As pessoas não querem também só trabalho, só trabalho, só trabalho. Lu, um pouco de leveza também, né? Eu aprendi tanto a ser tão profissional, a ter que mostrar para as pessoas que eu não era a artesãzinha boqueta, entendeu? Eu fui tão rígida comigo mesma. Inclusive, eu estava tendo um papo desse com o G aqui ontem. G, eu aprendi a ser tão rígida comigo como artesã. Eu queria provar para as pessoas que eu tinha valor, que eu não... Ah, você faz artesanato? Sim, eu faço artesanato e meu trabalho é muito massa. Então, eu incorporei essa coisa de ser muito profissional sempre, que aí às vezes eu fico nessa resistência de dar uma quebrada nisso. E a gente precisa e a gente aprende todos os dias, todos os dias, até hoje, depois de estudar muito sobre essas coisas. E é isso que você falou, né? Ninguém aguenta tanta rigidez, nem você mesma, né? Tem que trazer leveza no dia a dia, a rotina. Inclusive, assim, o empreender, ele te dá essa possibilidade de fazer escolhas, de você poder quebrar ali o seu horário de trabalho, não precisar bater um ponto para ir tomar um café, para ir ver o seu filho, para ler um livro, né? Agora mesmo eu fiz um tintim nos stories, na sombra que a luz do sol estava dando, eu e o Jorge tomando café, fez o tintim na sombra, sabe? É você parar o que você está fazendo e olhar para o lado, né? Então, assim, isso tem a ver, isso fala do seu trabalho também. Como eu disse, a gente está aqui com necessidade, né? E você falou isso, eu sempre lembro, assim, quando eu mostro meus filhos nos stories, é o que mais engaja, meninos. Nunca recebo tanta reação e direct quando meus filhos aparecem. Ah, que lindo! Ah, que não sei o quê! E assim, isso não é porque o seu trabalho é menos importante que seu filho, mas é porque o seu trabalho, as pessoas já estão acompanhando, já estão acostumadas com a reação, não precisa dizer o que já disse e tal. Né? É diferente a reação. E seu filho realmente vai dar uma reação diferente, vai falar sobre você também. Né? É o humano que está ali, né? Não é essa máquina que só produz conteúdo, não. É o humano que está ali. Meninas da Vivendo da Nossa Arte, um beijo para vocês, viu, lindonas? Esse final de semana eu mostrei uma festinha que eu fiz para minha mãe, né? Que ela faz aniversário 13 de junho. Só que a gente antecipou porque eu estava na praia. Teve fogueira, tudo, aí fiz, assim, como era uma coisa bem pequena, eu fiz coisa manual, olha só que legal a festinha que eu tô fazendo, aí você mostra uma coisa pessoal, mas você também já liga, eu fiz uma enquete, você também faz suas festinhas, né? Então, assim, tem como trabalhar isso e realmente é muito bom.
Tinha gente E querendo faz a alugar a casa da diferença. minha sogra, entendeu? E faz a diferença, né, Fê? Faz total diferença. Bora lá então? Bora. Amor, eu tô com frio. Você ligou esse negócio, mas o vento tá bem frio. Jorge, um beijo pra tu, homem de Deus! Que saudade de vocês! Mua! Gente, Eu tava pensa num aqui. homem porreta, companheiro, e papo bom, e gente boa, Faz muita energia propaganda dele, boa. não. Faz muita propaganda Gente, eu não. amo o Jorge, eu amo o Jorge. Falo mesmo. Eu também amo. Ele é seu, pode deixar. Fica sério, tá em cima de mim. Eu tava aqui toda feliz, quieta, só eu aqui com o ar desligado. Aí chega o homem, liga o ar. Homens, né? Coloca, parece Cara, nunca tá vi, fresco gente. aqui em Recife, gente. Eu tô ficando com frio aqui em Recife agora. E aí não precisa de ar, não, tá tudo bem. Bom, mas bora lá, né? Que a gente tá fugindo Bora aqui. lá. Vou tentar resumir aqui para também não ficar muito longo. Mas primeiro a gente entendeu, então, que diferencial é esse. Você chegou um pouquinho mais tarde, depois que rever que a Lu vai deixar grávida. Ou, grávida, vai deixar gravada. Não. Não, não é não, nem eu. Mas eu trago aqui esse diferencial pensando em três aspectos importantes, tá? Não que seja só isso, cada um tem um jeito de ver as coisas, é a forma que eu vejo que aconteceu comigo e que eu acho que é um caminho legal. É mais ou menos como, Tereza, eu não sei o que eu faço para achar o meu diferencial. Então, eu vou te dar 3 pontos para você pensar. Você vai escrever no seu caderninho esses 3 pontos, porque isso é um caminho, talvez um começo, né? Tem gente que vai achar o seu diferencial na hora de criar, vai ter um insight no processo criativo, tem gente que vai achar o seu diferencial numa terapia, tem gente que vai achar o diferencial numa constelação familiar, tem gente que vai procurar um coach para ajudar a achar o seu diferencial. Cada um vai achar de um jeito. E a minha proposta aqui é fazer você pensar nessas 3 pontos que talvez te ajude nesse processo. O primeiro ponto é o ponto da sua história, que é só sua. Então, o que é a sua história? É onde você nasceu, você é mãe e pai de quem? Você é filho único? É filho mais velho, caçula, do meio? Você estudou aonde? Você é mais cidade pequena, cidade grande? Você teve algum trauma, alguma perda? Você participou de algum grupo que ficou muito tempo na sua vida, como dança, escotismo, sei lá, esporte, né? Você já acampou, não acampou, você teve que cuidar dos irmãos mais novos. Enfim, é uma história muito pessoal. E aí você deve achar assim, nossa, que viagem, você está viajando aqui. Não, gente, não estou viajando. Isso aí é muito importante. A gente tem mania de menosprezar, a gente tem mania de colocar num canto, de ignorar, de achar que isso não tem valor. Né? Ah, nossa, agora eu estou me profissionalizando e eu vou lembrar de quando eu era criança? Sim. Faz total diferença. Por sinal, eu falo para as minhas alunas, escrevam. Isso traz uma clareza e uma consciência que é uma coisa, assim, transformadora. Exato. E aí, assim, é um exercício mesmo. Nem sempre a gente lembra de tudo, mas, assim, se permita lembrar, sabe? Poxa, o que foi importante? O que te marcou na sua infância? Eu não sei até onde vocês sabem, mas até os 7 anos é a nossa principal formação. Até os 7 diz muito sobre a gente. Talvez você não lembre, mas pergunta para sua mãe, né? Pergunta para sua irmã mais velha, se tem alguma história, né? Às vezes, talvez isso possa te ajudar nesse processo. E aí tenta resgatar quais são as suas memórias que te marcaram também, sabe? Você ficou muito feliz um dia que você foi passear em algum lugar específico? O que era? Você tinha uma amiga mais íntima, mais especial? Por que você gostava dela? O que vocês faziam juntas? Qual foi o presente que você ganhou e que te marcou? Essas coisas diz muito sobre a gente. A gente não pode diminuir essas coisas. Essas coisas, elas Sim. são importantes. Eu, assim, talvez você não entenda tudo agora, mas no futuro as coisas vão fazendo mais sentido ainda. Por exemplo, teve coisa que eu só comecei a entendê-lo agora, sabe? Há uns
2, 3 anos atrás, que começou A gente está em constante, né? Sabe, o que me impressiona mais nesses processos, sabe, é que a gente está em constante, né? Em constante autoconhecimento, em constante questionamentos, amadurecimento, são várias coisas e a gente precisa estar alerta com essas questões, né? auto se conhecer não acaba. Você está Não vivo, acaba. se autoconhecendo, você está se vendo de forma diferente, você está absorvendo o mesmo conteúdo de outra forma, você está tendo visões diferentes, você está mais amadurecida para umas coisas, então, né, você encara de outra forma. E tem tanta coisa assim na minha história que hoje faz tanto sentido, inclusive eu fui me conectar agora com os estudiosos aí, filósofos de pedagogia, sabe? De estudar coisas que eu me conectei quando eu tinha 11 anos de idade. Olha só. Olha que louco, sabe? Eu nunca estudei pedagogia ou filosofia, mas isso está chegando para mim e são essências de quando eu era escoteira, quando eu entrei no escotismo. Do fato de aprender fazendo, de passar. Se você sabe mais do que quem está do seu lado, não importa a idade ou o que for, você tem que passar para quem está do seu lado. E você é muito assim mesmo, né? Eu sempre fui, mas eu não tinha Verdade. consciência disso. E aí tem umas coisas assim que tá chegando, assim, tá ecoando, talvez esteja explicando até muito do que eu fazia, talvez de forma Sim. inconsciente, porque eu sempre falei, gente, tem que aprender fazendo, não aprende só ouvindo, não. Essa live mesmo, eu tô falando essas 3 coisas, eu não quero ninguém só ouvindo, não. Eu quero todo mundo pegando caderninho, anotando essas 3 coisas e colocando aí, fazendo a sua listinha. Sim. Registros, porque não adianta, cara, você ficar só aqui ouvindo o que eu tenho pra dizer. Se você tá A buscando teoria é totalmente diferente da prática, viu? conhecimento, então, É. assim, é muito interessante isso. E aí é um recordar constante. E uma coisa muito importante que eu tenho pra dizer disso também é não negue nenhuma parte da sua história. Eu sei que às vezes a gente tem uma É vontade de difícil, negar. Ah, dolorido. não, me doeu, não foi uma experiência legal, eu fiz e não gostei. Ai, fulano entrou na minha vida e eu traumatizei. Toda parte da sua história, você com certeza se conectou com várias coisas, aprendeu muitas coisas. E é muito importante que você honre isso, porque isso faz parte de você. Imagina que você é um grande quebra-cabeça. E cada pecinha das coisas que você viveu, das pessoas que se conectaram com você, das experiências, tudo. Tem uma pecinha de uma experiência ruim. Não dá para você Com fingir certeza. que ela não É, faz parte de você, querer esconder debaixo do tapete. Porque vai te fazer falta aquilo. É muito melhor você entender que você não gostou dessa peça, e tudo bem, você não é obrigada a gostar de tudo da sua vida, sim, mas você honrar. Você não, isso faz parte da minha vida, eu aprendi isso e isso, não gostei disso e disso, mas beleza, tá aqui, isso me pertence. Eu acho que isso é uma coisa muito legal também, porque ajuda você a se aceitar. O sim. autoconhecimento, ele traz autoestima, ele traz empoderamento, ele traz segurança de quem você é. Você não consegue fazer um produto que você coloque a sua essência se você não está segura dela. Então, Verdade. uma experiência ruim também ensina muito pra gente, né? Também Verdade. ensina várias coisas. Então, E isso é uma coisa explica várias coisas também, né? E às vezes é essa questão, quando a gente também para analisar essas coisas, a gente aprende a ressignificar outras também, né? Aprende a lidar melhor com as coisas. Às vezes também, sabe, isso é um exercício que eu também tenho feito, né? De tentar olhar pelo olhar do outro. A gente não faz isso, né? A gente porque a pessoa me magoou por causa disso, por causa daquilo, porque é um filho da... né? E tal, mas e o olhar dele para determinada questão, para determinada, né, a história dessa pessoa? Então, tem tantos aspectos envolvidos, às vezes, numa mágoa, numa briga, né, que se a gente abre um pouquinho esse olhar, a gente consegue ressignificar também, sabe? Com certeza, é isso. A terapia, ela faz muito isso, né? Faz você conseguir olhar uma mesma coisa de vários ângulos, entender, né, de outras formas. E é isso, você tem que entender que esse processo de autoconhecimento, ele é seu com você, sabe? Nem
eu, nem a Lu, nem ninguém vai ficar te cobrando essa sua reflexão. Essa reflexão ela é sua, é pro seu bem. Então, assim, a gente fala muito de escrever no caderno, mas é o caderno como um amigo seu mesmo, sabe? O caderno que você pode desabafar e que não vai te julgar. É onde você vai colocar ali as suas ideias, as suas lembranças para você mesma ler depois. Põe cadeado se você quiser, esconde numa gaveta com chave, porque essa satisfação você deve a você, né? Então, também, assim, sinta-se livre para expressar o que você sente, as suas memórias, o que você acha que você gostou, que não gostou, ressignificar isso também, né? Então, acho que é um processo, assim, muito legal. E eu tenho uma história particular que eu acho que vai ajudar muito a entender como isso é importante. Que no meu caso eu brinco que eu tive sorte, mas nunca é sorte, né? Acho que tem algumas coisas que estão assim escritas. Quando eu era criança, adolescente, né? Já estava ali naquela idade de escolher o que fazer, né? Fazer uma faculdade e tal. Você começa aquela pressão de o que você vai fazer, o que você vai fazer, vestibular. Eu tinha 17 anos e eu achava que eu ia ser dentista, Lu. Não sei nem se você conhece essa história, que a gente se conheceu mais velha. Eu pensava em ser odontopediatra. E eu achava o máximo, há muito tempo. Eu ficava anos pensando que ia ser dentista, sabe? Acho que eu pensava que ia ser dentista desde uns 14 anos. Eu gostava mesmo, adorava ir na dentista. E tinha influência de alguém nisso? Eu acho que a minha dentista. Eu tive uma mesma dentista desde que eu tinha 9 anos de idade. Ela era uma mineirinha, assim, super fofa, tranquila, nunca tive medo de dentista, ela me explicava tudo com a maior paciência, eu gostava de ir, sabe? Ela fazia metáfora, eu gostava, eu acho que ela, por ser uma boa profissional, eu gostava do jeito dela, ela me ensinar as coisas, é uma influência de certa forma, né? Sim, Eu achava que eu queria ser, porque não tem ninguém na minha família, sabe? Uhum. E aí eu tinha a maior certeza disso. A minha bênção, que eu falo, minha sorte, é que eu tinha um cunhado, que era namorado da minha irmã mais velha, que é arquiteto. E ele falou assim, Tereza, você vai fazer odonto, tem nada a ver com você. É assim, ó, pá! Tapa na cara, assim. Foi com ele que você aprendeu isso também, Tê? De dar um tapa na cara? Não sei, deve ser assim. Não, o gráfico ele é muito fofo. Eu acho que ele fez isso comigo porque ele me amava muito, porque ele não é desse. Mas acho que isso veio do touro mesmo, touro com acidente. Mas, gente, eu amo essa sinceridade da Tê, me identifico total, amo. Tem que ser, né? Sem tempo pra perder, não, né, Lu? Mas Não. você falou isso, eu fiquei chocada. Como assim não tem nada a ver comigo? Quem é você pra dizer que não tem nada a ver comigo? Tal, daquele jeito bravinha de ser, né? Aí ele, Tereza, não tem nada a ver com você, olha como é que você gosta de fazer cartão para suas amigas, embalagem. Eu vejo você toda hora criando alguma coisa, você gosta de... Já desde pequena, de né? papel, de caneta. O que tem a ver? Você não é da saúde e tal. Não tô falando que você não vai ser boa, mas não parece com você. Aí eu, nossa, você acha mesmo e tal? Aí eu falei assim, poxa, mas essas coisas aí dá dinheiro? Fazer cartão, canetinha, adesivo, papel de carta? Isso aí não dá nenhum não, né? Aí ele, não, dá sim, você não sabe, mas existe uma profissão chamada design. Existe design gráfico, sei lá, você pode escolher um monte de área e papapá. E foi ele que me apresentou o design, que eu realmente não conhecia. Que legal! Você vê, então assim, a dica que eu dou disso é, se você não lembra a sua história, né? Se você não lembra essas memórias, se você não tem, assim, que brincadeira você gostava mais, tente perguntar para as pessoas que viveram a sua infância com você, né? Seja um amigo, seja um irmão, seja tia, seja mãe, seja pai, porque às vezes o outro consegue ver na gente o que a gente não vê, né? Então, isso é muito legal, assim. E eu falo, foi sorte o Grato estar na minha vida? Se ele conheceu a minha irmã só para me orientar nesse momento, eu não sei. Mas eu acho que realmente, assim, se não fosse ele, eu não teria tido esse olhar. Talvez eu até achasse, mas ia demorar mais, né? E outra, Então, não tivesse tido o ouvido de ouvir, né? também, o fato de ser ele, que é uma pessoa que eu sou apaixonada, né? Fez eu também ter uma escuta ativa, de acreditar, né? Então, assim, o primeiro pilar aí, eu acho que é a nossa história, tá? Então, a nossa história, ela fala muito sobre a gente. Às vezes você vai fazer um produto e aí você, quando você vê, você tá colocando alguma parte da sua história nele. E talvez não seja consciente. Eu Então, acredito. presta atenção nisso, porque isso é muito legal e é um caminho bacana de você encontrar o seu diferencial. O segundo pilar
na minha visão, é o do conhecimento. Que conhecimento é esse, né? É um conhecimento mais formal que a gente conhece, esse conhecimento que nem eu fiz design na faculdade. Então, eu tenho todo um conhecimento de fundamentos do design e tal, e trago isso na minha vida. Tudo que eu faço, ele tem mais cara de design. Eu estava mostrando hoje nos stories esse cenário que eu estou fazendo, eu falei do espaço em branco, eu falei que espaço em branco também é informação, que isso é coisa de designer. Então, assim, tudo que eu faço tem um pouco de design nele, né? A combinação de cores. Eu trago conhecimentos da minha história para usar no que eu faço. Isso é com todo mundo. Existe o conhecimento formal, e eu não estou falando só de faculdade. Pode ser um curso que você fez no final de semana, pode ser uma live que você escutou. Uma live que virou uma chave. Pode ser uma experiência que você teve com alguém e pode, inclusive, ser um conhecimento empírico, que eu chamo. O que é um conhecimento empírico? Aquele que você mesmo, experimentando, fazendo, descobriu. Você está lá fazendo os negocinhos, colando o feltro, será que essa cola serve? Será que esse material fica bom? E pá, veio um conhecimento num fazer, um conhecimento empírico, conhecimento da sua experiência. Isso também é muito valioso. Então, todo conhecimento que você tem, ele pode te abrir outras coisas. Por exemplo, esse empírico é a tal da técnica de Harvard importada do meu ateliê. Cara, eu assim, valorizo demais esse conhecimento, Lu. Demais. Porque normalmente é o que mais funciona, porque é o conhecimento da prática, aquele que vem intuitivamente, né? É uma coisa muito poderosa, que a gente não consegue nem explicar, né, Tê? É porque tá no fazer. O fazer ele não é conectado à razão somente, né? O fazer ele está conectado a muita coisa, a emoção, a história, a experiências, ao erro, ao consertar o erro, ao processo criativo, que não é só uma questão consciente racional. Então, isso é muito legal e a gente tem que aprender a valorizar também. Então, não diminua um conhecimento que você chegou nele pela sua experiência, pelo seu fazer. Ele tem valor. Quando você acha que as pessoas inovam no artesanato, nas técnicas, como, gente? É fazer, experimentando, errando. O sinal é o que está melhor. Quem descobriu a luz, descobriu na primeira vez que tentou fazer a luz? Quantas vezes errou para fazer, sabe? Quantas vezes o Santos Dumont tentou voar e caiu para um dia ele voar de verdade? Então, a mesma coisa é com a gente, isso é conhecimento. Agora, todas as vezes que ele caiu, quando ele voou, ele aprendeu alguma coisa que um dia fez ele voar. Então, cada conhecimento que a gente tem nesse fazer, ele é valioso também. A gente tem que parar de valorizar só o conhecimento da faculdade, o que deu diploma, o que é... O do outro, né? Também. Ou do outro, não. A gente fica muitas vezes preocupado e se comparando muito com o outro, né? E a gente esquece de valorizar o que a gente tem, né? Não só de conhecimento, como o que a gente falou de essência e tantas coisas, né? E sabe uma coisa, Lu? Isso tem tanto a ver com autoconhecimento, autoestima, né? Esse empoderamento, que é isso. Quando você consegue entender isso, você percebe que você só chegou a essa solução por causa da sua história. Por causa do que sua mãe te contou um dia. Por causa daquela receita que você fez com o seu filho. Por causa daquela experiência que você vivenciou com a roupinha de boneca. Ou, às vezes até por causa da dor que te causaram. Exato. Então, assim, se você não assumir que você é capaz, que você é uma geradora de conhecimento também, você está deixando de colocar coisas que só você pode colocar no mundo. Então, o conhecimento, ele é um conhecimento formal também. A gente precisa estudar. Existe técnica, existem pessoas que falam de várias coisas há anos. Existe, isso é bom. É que nem eu falei do diferencial aqui. Tem um monte de gente falando do diferencial de mercado, de pesquisa, de lacuna, papá. Isso é ótimo, isso tem que ter também. Mas eu não quero dizer que eu tenho que fazer mais uma live falando disso aqui. Eu posso trazer o que eu acredito como diferencial. O que eu acho que pode fazer uma diferença maior. Então, é isso. Eu não estou aqui repetindo o que um livro disse. Eu estou aqui falando para vocês de uma reflexão e experiência. De vários conhecimentos que eu estudei e de várias experiências que eu tive. Isso reflexões, né?
Pode ser a Lu, pode ser você, e é melhor que seja realmente um conteúdo autoral seu, e não seja uma Sim. repetição de um livro, né? É outro conhecimento que eu estou tendo agora com esses filósofos aí de educação. Falando, cara, pra que diabos na escola formal que a gente tem desde criança, tá escrito no livro, a professora escreve na lousa e você repete no caderno a mesma bosta que tá escrito? Por quê? Por que que a escola só dá resposta, verdades, ao invés de fazer você refletir? Pensar, né? Você ir atrás, você buscar, né? Essas coisas, realmente. Então, assim, eu tô, nossa, não tô adorando, assim, daqui a pouco eu vou virar filósofa, pedagoga e vou sair. Eu vou lá, porque eu adoro esses papos, né? Eu também viajo, vou longe, me faz refletir, eu adoro. Bom, primeiro pilar, então, é o pilar da sua história. Da E aí, história. de não negar nenhuma parte dela, cada partezinha da sua história é um quebra-cabeça que te monta no final. O segundo pilar do seu conhecimento, seja formal ou empírico, tá? Formal ou informal, dos outros ou o seu. E o último pilar é até parece meio contraditório, mas não é. Vou explicar para vocês por quê. Que é o que te inspira? Quem te inspira? Eu te inspiro? Alu Jaber te inspira? Van Gogh te inspira? Sei lá quem te E inspira? por que, né? Isso inspira. Porque a minha questão eu tô aqui falando de diferencial, de olhar para dentro, de autoconhecimento. Mas quando alguém te inspira, seja a pessoa, o que ela faz, o que ela gosta, seja um trabalho, é entender por que aquilo está te inspirando. Porque se aquilo te inspira, é porque ou você tem isso em você, ou você quer ser aquilo, você quer fazer aquilo, ou você... Alguma coisa dentro de você... Admira, né? Se identifica, é onde a gente fala essas questões de parece, porque a gente se conecta, as pessoas se conectam com a sua história, as pessoas se conectam com a sua simplicidade, com o seu luxo, com o que você tem visão de luxo. Meu visão de luxo é a minha meia, né, gente? Que eu mostro aqui todos os stories. Eu vi hoje. É horrível! Realmente, você não tem vergonha na cara. Mas, gente, é luxo puro para mim. Eu adoro trabalhar de meia, sem estar com o negócio apertando no meu pé. Eu adoro, gente. Eu não tenho nem vergonha. O valor disso é a liberdade, né, Lu? É a liberdade de você poder trabalhar como você quiser. Para mim, esse é o valor que eu vejo. Se eu admiro a Lu, conseguir falar que está lá trabalhando de meia, de repente, para mim, é a liberdade de poder trabalhar como eu quiser, porque eu não preciso trocar de roupa, ir para um outro lugar, bater ponto e trabalhar com a roupa formal daquela empresa ou com uniforme, sei lá o quê. Então, é isso, sabe? Admirar um trabalho, por exemplo, eu nunca gostei muito desses artistas de pintura muito clássico, sabe? Faz uma pintura muito igualzinha do que é. Eu não sei o nome do estilo. Mas eu gosto de Van Gogh, por exemplo. Eu sou louca por Van Gogh. Por quê, né? Não adianta só também você entender, eu gosto de Van Gogh, pronto, isso é meu diferencial. Não, baby, reflete, né? Vamos lá. O que te chama a atenção? É as cores, são as formas, é o olhar, é o que você enxerga ali naquele quadro, né? E por aí vai. Não é que você quer ser o Van Gogh, eu não quero ser o Van Gogh, eu nem acho que eu sou capaz de ser Van Gogh, gente, eu nem pinto. Então, assim, mas o que no Van Gogh me atrai? Por que eu gosto? Eu acho aquelas pinceladas livres, eu gosto do movimento, eu gosto de como uma coisa assim, meio parecendo que não é organizado, no final fica, né, uma cena interessante. Eu gosto das cores, do contraste, enfim, você analisa aí como é que isso vai reverter no seu diferencial, no seu trabalho. Meu trabalho, ele nunca vai ser um trabalho clássico. Eu não gosto da encadernação clássica. Quem conhece meu trabalho sabe.
Eu não gosto da encadernação tradicional, antiga, no couro, lombada fechada, cabeceado, não. Eu gosto de ousar nas cores, eu gosto de mostrar a costura. Eu gosto, né? E o interessante é aceitar isso, né, Tê? Porque, assim, o que acontece muito com as pessoas é o seguinte: não, eu tenho que gostar da encadernação clássica, porque as pessoas dizem que isso é que é o chique, que não, eu não gosto, e é esse que vai ser o meu diferencial. E aí eu vou justamente buscar o que eu posso trazer e agregar dessa minha essência, desse meu olhar, para dentro desse caderno, dessa bolsa, dessa nécessaire, né? Isso é muito importante, Lu, porque igual o ensinamento formal de faculdade, a gente entra, a gente se sente uma merda, né? Ah, eu não sei nada e essa galera sabe tudo e ela vai me falar o que é certo. E quando não é uma verdade. Não quer dizer que o que a pessoa está falando tem muito mérito, tem conhecimento, tem estudos, tem muito baseamento, mas não quer dizer que você é uma merda e não sabe nada. Né? Você tem também a sua história, o seu repertório que você pode unir a isso. E é muito comum, eu mesmo na encadernação, eu já me perdi, né? Alguém colocou assim, se perder se faz parte do caminho, né? Sim, eu vi. Às vezes a gente precisa se perder para se encontrar. Para se encontrar. De se perder assim na encadernação, porque parecia que eu não tinha lugar. Parecia que eu queria fazer uma coisa que não era aceita, que não era bem vista, que não era recomendado, que não era o certo, que não... Cara, quando eu consegui chutar isso tudo, né, cara, me libertar... Se livrar dessas crenças, né, que amarram tanto a gente, né? E entender que eu podia fazer uma coisa, que eu podia construir o que eu acreditava, que eu podia colocar, assim, a encadernação da T, eu podia fazer uma coisa diferente, foi aí que as coisas começaram a mudar, que as coisas começaram a acontecer. Quando eu me empoderei disso, então faz todo sentido o que você falou. Se a gente não aceitar que a gente pode sim quebrar várias regras, que a gente pode sim construir nosso... A arte é para isso, é para quebrar regras, gente, né? A arte é isso, quebrar regras. Claro, né? Sempre com responsabilidade, né, gente? Você vai quebrar, você faz bolsa, você vai quebrar a regra e a bolsa não vai durar 2 usadas, pelo amor de Deus. Ou vai ter uma bolsa com fundo furado, né? Exato. Então, assim, nas devidas limitâncias do que você precisa fazer, mas quebre, senão você vai estar fazendo mais do mesmo. Senão, eu falo, gente, a encadernação clássica existe há quantos mil anos? Eu não quero ficar reproduzindo o que já está sendo feito há 1000 anos. Não quero, sorry. Se você não acha legal isso, tchau. Vai embora. Sabe, eu não quero essa encadernação. Eu